Bom dia, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Manuel Lobato, eu sou advogado e hoje nós vamos falar sobre as declarações para a memória futura no âmbito dos processos de violência doméstica e a proibição da vitimização secundária. Nós já sabemos que a regra processual é que, para as provas serem valoradas, há a imperiosa necessidade de serem produzidas em sede de audiência de julgamento. Obviamente que essa regra comporta algumas exceções. Dentre elas se encaixa as declarações para a memória futura, que em síntese funcionam como uma produção antecipada de prova. Isto por várias finalidades. No caso dos processos de violência doméstica, o condão precípuo de prestar essas declarações antes da audiência de julgamento é para inibir que a vítima seja subalternada a uma situação de constrangimento diante do seu agressor na fase de julgamento. Essas declarações, quando são prestadas na fase de inquérito, elas podem ser reproduzidas em sede de audiência de julgamento e, apesar de serem confeccionadas nessa fase processual, elas já podem ser ponderadas como elemento probatório para formar o juízo de convicção do tribunal. Contudo, temos que recordar que, caso a vítima seja notificada para comparecer na audiência de julgamento e prestar declarações, vítima essa que tem o direito de se recusar a depor. Caso ela vá na audiência de julgamento e se recuse a depor, essas declarações para a memória futura anteriormente prestadas já não podem mais serem apreciadas como elemento probatório para formar o entendimento do tribunal. Portanto, uma vez que a vítima é submetida às declarações para a memória futura, não há absolutamente nenhuma necessidade de chamá-la para depor em julgamento, considerando que isto constitui uma vitimização secundária e, portanto, algo que é totalmente conflitante com o Estatuto da Vítima de Violência Doméstica. Porém, caso ela preste declarações na fase de audiência de julgamento, isto não há problema nenhum. O problema é quando ela se recusa a depor, aniquilando totalmente o teor probatório das declarações que foram realizadas na fase de inquérito e, portanto, constituindo um verdadeiro retrocesso processual e extirpando totalmente as investigações, o tempo e os recursos dispensados para aquele processo. Portanto, quando a vítima ela é submetida às declarações para memória futura, não é necessária a sua comparência em tribunal para que este meio de prova seja valorado. Um grande abraço.